Olá, meu nome é Ana Flávia. Estou aqui para apresentar o webinário A Produção de Insulina Artificial através da tecnologia do DNA recombinante em bactérias transgênicas para o tratamento de diabetes de mellitus. Esse webinário faz parte da disciplina de Biotecnologia, Ciência, Tecnologia e Sociedade, ministrada pelo professor Dr. Evandro Machado. Contextualizando, sabemos que a insulina humana, quando não é produzida ou produzida de forma reduzida pelas células pancreáticas, acaba acarretando ao indivíduo a condição de diabetes, que é cientificamente conhecida como diabetes de mellitus. Temos diferentes tipos de diabetes, a diabetes de mellitus tipo 1, tipo 2 e a que é diagnosticada durante as gestações. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, temos cerca de 3 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. E quando olhamos para o mundo, estimam-se que existem 463 milhões de adultos com diabetes. Sendo a diabetes um problema mundial, a partir de 1920 foi possível melhorar a qualidade de vida dos diabéticos. Então, extraía-se a insulina do pâncreas de boi e de porco, sendo a de porco um pouco mais parecida com a insulina humana. A injeção de insulina humana, excluindo o uso de insulinas de outras espécies, evitaria alergias e outros problemas de ordem de saúde para diabéticos. Portanto, a biotecnologia iniciou as pesquisas para isso e a partir da década de 80 que foi possível produzir insulina humana a partir da tecnologia de DNA recombinante a partir de bactérias do tipo E. coli. E como que funciona essa tecnologia do DNA recombinante em bactérias do tipo E. coli para a produção de insulina? Então, podemos dizer que a tecnologia do DNA recombinante envolve uma modificação direta do DNA, assim há modificações das características do organismo vivo, aqui no caso a E. coli, para alterar ou induzir novas características. Essa tecnologia, inicialmente, é necessário ter um isolamento de genes de interesse a partir dos genes de clonagem. As técnicas de clonagem, elas têm o objetivo de induzir esses organismos vivos, no nosso caso aqui é E. coli, a amplificarem uma sequência de DNA de interesse, no nosso caso, na produção de insulina. Então, para isso, a gente utiliza vetores de clonagem, que são utilizados a partir de enzimas de restrição, que vão lá selecionar realmente a parte de interesse do nosso DNA. Então, a gente tem 5 etapas para isso. Então, a gente corta o DNA no local preciso, a partir dessas enzimas de restrição, desses vetores que já foram ditos. Então, a gente une os fragmentos de DNA covalente a partir da DNA ligase. Aí é preciso também selecionar uma pequena molécula de DNA capaz de autorreplicação, né? E que isso vai acontecer também por conta desses vetores de clonagem. E a gente vai precisar do método para transferir o DNA recombinante para uma célula hospedeira e selecionar as células hospedeiras que contenham esse DNA. Algo muito importante para a tecnologia do DNA recombinante são as enzimas de restrição. Essas são usadas para fragmentar o DNA, deixando as extremidades de fitas simples de DNA que permitem a ligação dos fragmentos. A partir das fitas simples, o DNA bacteriano pode recombinar com o DNA humano ou de qualquer outra espécie, abrindo assim a possibilidade de clonar genes humanos ou isolar proteínas de culturas bacterianas. Nessa imagem, vamos ver de fato como todo o processo acontece. Então, na imagem 1, a insulina humana é extraída de células pancreáticas e o gene da produção de insulina é isolado. Na figura 2, um pouco mais embaixo, aqui, temos um DNA plasmidial, que é extraído de uma bactéria e cortado com enzimas de restrição, formando o que a gente chama de vetor plasmidial. Na terceira imagem, vemos que o gene humano da produção de insulina é inserido no vetor plasmidial para formar o DNA recombinante. Já na quarta, temos o DNA recombinante sendo introduzido em células de bactérias, formando o que a gente chama de bactérias recombinantes. Na próxima imagem, na 5, as bactérias recombinantes multiplicam-se em um tanque de fermentação e acabam produzindo a insulina humana. E no último, obtemos a insulina extraída e purificada, pronta para o uso. Podemos dizer também que a tecnologia do DNA recombinante
ela proporciona a diminuição de insulina injetável e o aumento da insulina em comprimido, facilitando a vida dos portadores de diabetes. Outros vetores de clonagem em E. coli são produzidos também a partir da biotecnologia. O mais comum é o plasmidial, como vimos no esquema anterior, mas também temos bacteriófagos e os cosmídeos. Essas foram as referências utilizadas nesse webinário. Muito obrigada!